O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje questões práticas das aposentadorias das pessoas com deficiência. E contamos com as nobres presenças da doutora Adriane Bramante e do doutor João Marcelino, que são duas feras nesse tema. Vamos dar o nosso boa noite à doutora Adriana Bramante, que é mestre e doutora pela PUC São Paulo, é presidente do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, é autora de várias obras previdenciárias, é professora e coordenadora de cursos de pós-graduação. Doutora Adriane, seja bem-vinda mais uma vez, emprestando a sua sapiência ao nosso programa Ao Vivo, Doutor. Olá, boa noite a todos, boa noite, Ney Araújo. É um prazer estar aqui com vocês na Rede Previdência, nesse programa que já é um ícone aí do conteúdo do direito previdenciário no canal do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando desse tema tão bacana e tão inovador, é um tema tão recente, né, da aposentadoria da pessoa com deficiência, principalmente ao lado do grande conhecedor da matéria. Eu estou aqui só aprendendo, o João Marcelino ele é o cara da pessoa com deficiência. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema. Boa noite a todos os ouvintes aí da nossa Rede Previdência. É um prazer e estou aqui à disposição para responder as perguntas e a gente discutir sobre essa aposentadoria que tem muitas questões divergentes e muitas coisas para a gente poder falar. A doutora Adriane Bramante, além desse grande conhecimento que ela tem sobre o direito previdenciário, mas tem algo que ela não revela a gente. Cada vez que ela vem ao programa Ao Vivo, Doutor, ela está mais nova, mais jovem. Esse segredo ela não conta. Esse ela não conta de jeito. Eu durmo no formal, doutor Ney. Bom, então vamos cumprimentar ao doutor João Marcelino, que é advogado, é especialista em direito previdenciário e processual, ex-chefe de acordos internacionais no INSS. Inclusive, doutor João Marcelino, veja a sua agenda aí que nós precisamos fazer um programa sobre esse tema. Ele é gerente de agência da Previdência Social do INSS e também é autor de livros sobre direito previdenciário e uma obra muito, muito aplaudida, que é a referência sobre esse tema de hoje, que é das aposentadoria das pessoas com deficiência. Seja bem-vindo também, doutor João Marcelino. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Ney Araújo, boa noite, doutora Adriane Bramante. É um prazer, é um privilégio também estar junto com a senhora aqui nesse programa, falando um pouco sobre um tema tão importante, né, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Parabenizo também, né, o canal para a gente poder falar um pouco, né, sobre um tema tão importante e que há muitas dúvidas entre os previdenciaristas, né, como ocorre a aplicação prática, técnica, científica dessa aposentadoria. Então, parabenizo o canal, agradeço o espaço e estamos aí para responder e conversar sobre o assunto. Certamente, o doutor João Marcelino trará grande colaboração. Mas, doutor, diz que as mulheres gostam de trabalhar, então vamos deixar a doutora Adriane Bramante trabalhar primeiro. Doutora Adriane, qual a diferença entre invalidez e deficiência? Olha que essa é uma dúvida que
perturba Essa é a muito. pergunta de ouro. Essa é a pergunta de ouro, Ney. Obrigada pela pergunta, obrigada, porque, na verdade, as pessoas confundem justamente a aposentadoria da pessoa com deficiência da aposentadoria por incapacidade permanente. Quando a gente está falando de benefício da pessoa com deficiência, e aqui a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando do segurado que trabalha apesar da deficiência. Não é aquele segurado que ficou incapaz para o trabalho. Então, na invalidez, nós temos a CID, que é a Classificação Internacional de Doença. E na deficiência, nós temos a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, há conceitos diferentes entre a deficiência e a invalidez. Inclusive, há uma grande confusão, Ney, na própria justiça, na própria perícia judicial, porque o perito acaba avaliando o segurado à luz da invalidez, ao invés de analisar o segurado à luz da deficiência. Não se fala na deficiência aqui daquele BPC, a gente não está falando do benefício assistencial, que a pessoa tem deficiência, incapacidade para os atos da vida civil e para o trabalho. Não é essa deficiência. Aquela deficiência de situação de miserabilidade que dá direito a benefícios assistenciais não é o mesmo benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, porque aqui a gente lida com barreiras, o próprio conceito de deficiência, depois o Marcelino pode complementar, ele vem da Convenção de Nova York e ele fala justamente das barreiras da pessoa com deficiência em relação à pessoa sem deficiência e sua integração na sociedade. Então, a gente precisa justamente avaliar esses conceitos distintos de invalidez e de deficiência para definir efetivamente quem tem direito a um benefício por incapacidade permanente e aquele que tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu posso ter, por exemplo, um segurado que está aposentado por incapacidade permanente, de repente passa por uma perícia, o INSS dá alta, ele pode voltar a trabalhar, porque ele foi, de repente, reabilitado. Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa com um problema na perna e faz curso de direito, vai ser advogado, eu tive um aluno que tinha uma deficiência grave, andava de muletas na faculdade, e eu dei aula para ele se formou, foi fazer direito e pediu alta da invalidez para advogar. Então, apesar da deficiência, ele volta a trabalhar e pode se aposentar com deficiência? Pode. Então, apesar dele não estar mais incapaz totalmente para o trabalho, mas ele tem deficiência que permite que ele tenha uma aposentadoria diferenciada. É nesse sentido que se difere a deficiência da invalidez. E essa observação sua agora foi bastante importante, porque principalmente os leigos, né, fazem muito essa confusão. Não vou aposentar por deficiência porque eu estou ganhando bem e aí eu não vou poder mais trabalhar. Então, é essa a grande diferença. Se é aposentado pode trabalhar totalmente, Ney. Se é aposentado por invalidez, não pode. Não pode, mas por deficiência pode. Não agora, é incapacidade. A deficiência, não. Ele está liberado para o exercício de qualquer atividade remunerada. Perfeito, isso aí. Doutor João Marcelino, e como é avaliada essa deficiência? Bom, como muito bem colocou a doutora Adriane, infelizmente a gente tem essa confusão conceitual, né, entre a incapacidade laborativa e a deficiência. E digo, Ney, que não é só os leigos, são os próprios operadores de direito, juízes, o próprio INSS, às vezes, que faz essa confusão conceitual, exigindo a incapacidade laborativa, onde deve ser exigir a deficiência, e o que vai ao contrário da própria norma, da própria lei, porque a lei exige um tempo mínimo de contribuição enquanto pessoa com deficiência, né? 15 anos de contribuição enquanto pessoa com deficiência na aposentadoria por idade, e um tempo mínimo de contribuição na aposentadoria por tempo.
Então, a própria mens legis já subentende o exercício da atividade remunerada enquanto pessoa com deficiência. É claro que a legislação também albergou o grau facultativo em decorrência do princípio da universalidade, mas o legislador ele pressupõe que a pessoa exerça atividade remunerada, porque exige um tempo mínimo de contribuição, e essa contribuição, como segurado obrigatório, é no exercício da atividade remunerada. Portanto, confundir incapacidade laborativa com deficiência é um erro gritante, infelizmente ocorre, e vai contra a própria mens legis, contra a própria intenção do legislador. E, como bem colocou a doutora Adriane, na avaliação da deficiência, nós temos uma outra forma de avaliação, que é a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é um estudo da OMS, feita lá em 2001, que trouxe à luz o conceito biopsicossocial de deficiência. No Brasil, esse conceito biopsicossocial ele é exigido pelo artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele exige que toda avaliação da deficiência tem que ser multidisciplinar e multiprofissional, ou seja, do ponto de vista biopsicossocial, analisando não apenas a restrição biológica que aquela pessoa tem, mas sim quais são os impactos sociais que aquela restrição biológica ocasiona. Esse artigo 2º do decreto do Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda não foi concretizado ainda. Existe a necessidade da criação de um instrumento único de avaliação de deficiência no Brasil. Isso não foi criado até hoje. Houve decretos aumentando esse prazo, em decorrência da Covid foi aumentando o prazo, e o instrumento único até hoje não foi ditado. Agora, com o novo governo, deu-se um novo prazo de 360 dias para que esse novo modelo único de avaliação de deficiência seja criado, para que a avaliação seja feita com base em uma análise biopsicossocial. Mas enquanto isso não é criado, o que nós temos, e isso é aplicado desde 2014, é o chamado IFBRA, Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria. O próprio artigo 4º do Decreto 10.410 prevê a aplicação do IFBRA para todos os benefícios, agora não apenas para as aposentadorias, até que se crie esse modelo único de avaliação da deficiência que prevê o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o IFBRA é um instrumento metodológico criado com base na CIF, né, que ele possui 2 elementos, um que é um sistema de pontuação, que é chamada MIF, Medida de Independência Funcional, e também um elemento qualitativo, que é o FUSE, que ocorre um sistema de pontuação pelo médico perito e pelo assistente social, pelo serviço social, e a soma dessas pontuações é que vão apontar se a pessoa tem deficiência e, caso positivo, qual o grau dessa deficiência. Então, esse modelo que foi adotado em 2014 para ser temporário, mas é aplicado ainda até hoje, foi estendido agora para os outros benefícios que precisam ser analisados de deficiência, pelo menos por previsão do decreto, né? Embora na prática está sendo aplicado apenas para aposentadorias e pensões, na prática, né? O BPC possui uma portaria interna que regulamenta a análise da deficiência, mas por enquanto é esse o instrumento, o IFBRA é o instrumento mais técnico, mais científico, e é o único que analisa do ponto de vista biopsicossocial hoje, né? E é aplicado no INSS e é aplicado também no âmbito judicial, deve ser aplicado. Há entendimento já da TNU, no sentido de que é obrigatória a aplicação do IFBRA em âmbito judicial, porque é o único que analisa do ponto de vista biopsicossocial, até que se crie esse modelo único de avaliação da deficiência, que é uma novela que vai demorar muito ainda para ser criado, mas por enquanto nós temos sim um instrumental que é o IFBRA. Muito bem, doutor João. Doutora Adriana Bramante, como você já se referiu, o doutor João é um desconhecimento, e principalmente na avaliação pericial, que muitas vezes tem essa confusão. Então, nós, advogados, precisamos aprofundar o conhecimento nesse tema para ficar de olho nessas perícias, não é? E fazer ali as contestações devidas quando verificar que não há uma avaliação realmente consentânea. Mas, doutora Adriana, se me permitir, quero lhe fazer a seguinte pergunta. Quais provas documentais podem demonstrar a deficiência? Está mutado. Está mutado. Desculpa.
Eu quero dar uma boa noite aqui para a família Leão, que está aqui com a gente, assistindo, para o Emerson Lemes também, que eu já vi ele ali, para o pessoal que está aí nos acompanhando no chat do YouTube. Boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando. Essa questão da documentação é a parte mais importante, porque apesar do segurado ter a deficiência, é importante e imprescindível que ele apresente a prova de quando começou, de quando ele tem a deficiência. Porque eu tenho aquele segurado que nasceu com uma doença congênita, com um problema genético, com uma deficiência, enfim, então ele já nasceu com aquele problema, ou eu tenho aquela pessoa que, de repente, ficou com deficiência na infância, ou sofreu um acidente e ficou com a deficiência aí depois de um determinado tempo de trabalho. Então, eu preciso apresentar prova do fato, prova desde quando o segurado tem essa deficiência. E, muitas vezes, há uma dificuldade muito grande dessa prova. Eu tenho um segurado, um cliente aqui, que ele tem uma perda auditiva muito grande. Ele trabalhou numa empresa, o nível de ruído era muito alto, só que assim, a empresa fechou. Ele fez exames de audiometria em laboratórios que já fecharam. Ele não tem nenhum documento. Então, ele passa por a perícia hoje, ok, eu consigo comprovar que ele tem a doença hoje, mas desde quando ele tem o problema? Então, a perícia médica, no segurado, na verdade, passa por duas perícias. Uma perícia médica e uma perícia social. E como o João Marcelino disse, é uma perícia biopsicossocial, que não está ainda totalmente implementada, mas a gente hoje tem essa equipe de assistência social e do médico do médico perito, da perícia médica federal, que vai avaliar esse segurado. E ele vai ter que colocar a data do início da deficiência. Quando que começou a deficiência? Começou em 2010, 2008, porque isso vai definir a contagem de tempo. Se, por exemplo, eu tenho um segurado que nasceu com deficiência e a deficiência dele, por exemplo, foi definida como leve, vou aposentar por tempo de contribuição, eu tenho ali uma contagem que não tem conversão de tempo, que não tem ajuste de tempo, porque ele é tudo deficiência leve. Agora, se ele, por exemplo, nasceu saudável, sem nenhuma deficiência, depois de 10 anos de trabalho, ele sofreu um acidente, ficou com uma deficiência, por exemplo, perdeu um braço. Eu tenho um cliente aqui que ele foi estourar rojão no final do ano e perdeu o braço com o rojão. Então, eu tenho um fato que aconteceu num dia, em hora determinadas. Então, eu tenho ali o início da deficiência, né? E esse período de contagem, o segurado, o perito vai analisar e vai indicar, olha, a deficiência dele começou no dia, sei lá, 1/1/2008. Então, dali para frente, ele tem deficiência, mas dali para trás, ele não tem deficiência. Então, a contagem, ela sofre um ajuste de tempo. Lá no decreto 3.048, artigo 70A, B, C, D, E, F, tem várias tabelinhas de conversão, que a lei, na verdade, não chama de conversão, o decreto chama de ajuste de tempo. Foi o decreto 8145 de 2013 que regulamentou a aposentadoria da pessoa com deficiência depois da lei complementar 142 de 2013. Então, a gente precisa dessa documentação, que pode ser relatório médico, pode ser um exame da época, o segurado pode ir lá no hospital, por exemplo, onde ele nasceu com um problema de saúde, de repente o hospital ainda está aberto, ele pode pegar o prontuário médico do hospital, os hospitais, se estão abertos, eles fornecem, se tiver isso, a documentação ali, ele pode ir no posto de saúde, verificar se ali também tem a documentação, o relatório, o exame de saúde, tudo que ele tiver, de repente ele sofreu um acidente, o boletim de ocorrência também pode servir de prova do ocorrido, do acidente, enfim, tudo que ele tiver, que demonstre o fato, que demonstre que houve um evento, né, um acidente, ou um exame que comprove que ele teve um problema de saúde a partir de determinada data, é o que vai permitir que o perito
faça essa indicação ali, porque o perito vai ter que avaliar, Ney, duas coisas. Ele tem que avaliar a data do início da deficiência e se houve alteração do grau. Por exemplo, eu posso ter uma deficiência, uma visão monocular, e aí eu posso ter, talvez, uma deficiência leve. E, ao longo da minha jornada de trabalho, eu evoluí para uma perda de visão bilateral. Eu fiquei cego completamente. Então, em que momento eu tive a deficiência monocular? Qual a data? E qual a data em que essa visão monocular ela evoluiu? A gente fala evoluiu, né? Evoluiu para ficar cego, mas esse é o termo correto. Evoluiu para a visão monocular de monocular para bilateral. Então, a gente precisa da data do fato, esse momento, né, da piora do estado dele ou da melhora. De repente, ele teve um problema, ele tem uma cegueira completa, né, uma cegueira total, e de repente faz um transplante de córnea e consegue recuperar uma visão. Então, ele sai talvez da deficiência moderada e vai para leve. Então, a gente precisa da documentação que vai definir isso. Mas é importante o seguinte, pessoal, a gente, nós advogados, né, nós estudiosos, professores, nós não sabemos qual é o grau de deficiência quando o segurado chega no escritório. Eu não sei dizer se a deficiência dele é leve ou moderada, porque isso depende muito das barreiras. Ô, doutora Adriana, se me permite, só uma partezinha aí. Claro. Inclusive, eu chamo muita atenção que, pelo menos pela estatística do IBGE, que nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência, então é um percentual que vai quase a 25%. Não é? E o número de pedidos de aposentadorias de pessoas com deficiência é bem pequeno. Mas eu já tive a oportunidade de atender pessoas no escritório que foram pedir uma aposentadoria normal, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, e eles não informam que tem aquela deficiência. Então, tem aquelas deficiências que você vê logo, né? Como você disse, a pessoa às vezes tem uma perna mais curta, então logo no caminhar a gente nota, não é? Mas tem aquelas deficiências que elas não estão assim tão visíveis, elas não estão tão aparentes. E é justamente uma investigação que cabe a nós profissionais, não é, para contemplar essas pessoas com essa aposentadoria, que eu tenho certeza que, analisada pelo aspecto econômico e pela facilidade na obtenção, é maior do que as outras, né? Exatamente. A gente precisa dessa documentação para poder fazer essa avaliação, qual é o grau de deficiência e como é que funciona isso. E a gente... quantas vezes, né, eu já atendi cliente no escritório, exatamente no cenário que você colocou, que aparentemente não tinha nenhuma deficiência, e a gente conversando, ele acaba soltando ali, às vezes ele tem vergonha de falar. Eu tive um cliente que eu atendi outro dia, um médico, depois de muito falar com ele, conversar, ele falou, então, doutor, eu tenho HIV, né, eu tenho AIDS e tal, será que eu tenho direito? Bom, aí mudou toda a conversa, né? Então, depois que ele fala da deficiência, a gente vai tirando dele, aos poucos, as informações, a gente consegue obter benefícios, às vezes, mais vantajosos. E a aposentadoria da pessoa com deficiência é o único benefício hoje de tempo de contribuição que não tem idade mínima e que o benefício é 100% da média, sem nenhum redutor. Então, se as pessoas perceberem que isso é um nicho de mercado e que as pessoas ainda não se deram conta, precisa investigar se o segurado, às vezes, saudável, ou deu entrada na aposentadoria da pessoa por tempo comum, como você mesmo disse, e tem direito a uma revisão, porque ele tem que comprovar que ele tinha deficiência e ele aposentou por tempo de contribuição com fator previdenciário. E na deficiência não tem fator previdenciário, ele aposenta integral. Quantas pessoas não sabem, quantos advogados não sabem fazer essa aposentadoria, porque não sabem que existe esse benefício.
E vou dizer, é importante a gente... E o cálculo também, né? O cálculo do benefício. 100%. É importante a gente dizer que existem duas espécies de benefício de pessoa com deficiência. Eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição, que não é... tecnicamente, ela não é especial, tá? Ela é tempo de contribuição, ela é B42. E a gente tem a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A por idade não exige grau de deficiência, tem que ter deficiência, não importa se o grau é leve, moderado ou grave, né? E a mulher aposenta com 55 anos de idade e o homem com 60. Então, tem muita gente que tem direito a essa aposentadoria e não sabe. O único problema dela, e aí eu vou passar a bola para o João Marcelino, o único problema dela é a divergência que a gente tem hoje, porque o INSS exige 15 anos de contribuição e 15 anos na condição de deficiência. Só que o INSS entende que tem que ter 15 anos de contribuição como deficiente. E a lei não fala isso. Aí passo a bola para o João Marcelino para explicar isso para a gente. Antes do João explicar, deixa eu cumprimentar a Rosa. Tudo ok agora, Rosa? Tudo bem? Conseguiu entrar? Consegui entrar. Ai, que bom. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui de volta. Muito bem, Rosa. Então, já pode cumprimentar aí o pessoal que está nos acompanhando, né? Jocelino, Rafael, né? Então, tem muita gente aqui. A Leide Tavares, Nininho, Costa, Jocelino, Rafael Leão, Emerson Lemes. Nininho Costa é lá da Câmara Municipal do Recife, assessor lá do nosso vereador Guabiraba. Seja bem-vindo, Nininho. Está estreando ele, viu? Né? Emerson Lemes, José Torquato. Emerson Lemes, esse é nosso parceirão. Ei, Emerson, da próxima que vir, traga os vinhos aí pra gente, tá bom? Já tem aqui Jocelino, tem uma pergunta. Deixa eu só passar essa intervenção que a doutora Adriana quer ouvir também, o doutor João Marcelino, e aí eu passo a palavra para você fazer a pergunta, tá ok? Ok. Doutor João Marcelino, por favor. Como a doutora Adriane bem colocou, a aposentadoria da pessoa com deficiência hoje realmente é um grande nicho de mercado, né? Porque não tem idade mínima, o valor é mais vantajoso e a pessoa pode continuar a trabalhar. Diferente da aposentadoria especial, né, que tem que se afastar da atividade nociva, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa pode continuar trabalhando normalmente e, às vezes, a deficiência surge da própria especialidade. Pelo próprio agente nocivo que a pessoa se expôs durante uma vida inteira, a pessoa se tornou uma pessoa com deficiência e, ao invés de ter uma aposentadoria especial, que tem que se afastar daquela atividade, pode ter uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Inclusive, reconhecendo tempos especiais para aumentar o seu tempo de contribuição. É possível, sim, reconhecer o tempo especial na aposentadoria da pessoa com deficiência com a conversão do tempo especial para tempo com deficiência, concedendo, então, uma aposentadoria da pessoa com deficiência e a pessoa continuar trabalhando com uma aposentadoria em valores similares aí a uma aposentadoria especial. Então, realmente é um nicho de mercado muito significativo. O grande problema é a avaliação da deficiência que nós temos hoje. Doutor João, deixa eu fazer uma intervenção que você falou nessa conversão de tempo especial, e essa é uma das grandes dúvidas dos profissionais. Então, por exemplo, a pessoa que trabalhou em ambiente nocivo ou em periculosidade, ele vai poder fazer essa conversão para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Sim, a Lei Complementar 142, ela induz a erro a interpretação. Ela fala que não é possível uma dupla redução, mas o artigo 70F, parágrafo 1º do Decreto 3.048, ele traz os conversores na situação em que há um tempo especial e também há um tempo com deficiência. Aí você converte esse tempo especial para tempo com deficiência, utilizando fatores específicos para isso, né? Então, há uma adequação desse tempo, o tempo especial, se for um tempo leve, lá de 25 anos, né? Adequa-se o referencial 25 para um referencial 33, por exemplo, né? Com o fator 1,32, né? Que é um homem com deficiência leve. Então, há, sim, um acréscimo do tempo, né? Na verdade, é uma adequação, porque há uma alteração de referenciais, mas há, sim, um significativo vantagem ao segurado essa conversão do tempo especial
para o tempo como deficiente. Então, se você busca uma aposentadoria da pessoa com deficiência, você tem que sim juntar PPP, juntar formulários, enfim, para reconhecer tempos especiais, porque isso vai sim trazer vantagens para o cliente. Então, realmente é um nicho de mercado, como bem colocou a doutora Adriane. O problema está nas avaliações, tá? Bom, as avaliações, elas contêm muitos erros. Não há... Eu já analisei, o meu livro ele fez 10 anos mês passado, né? A Lei Complementar 142 fez 10 anos mês passado, meu livro fez 10 anos mês passado. Nesse interim de 10 anos, eu analisei centenas de laudos de LC 142 e eu sou bem sincero, são poucos que não tinha erros. A maioria desses laudos contém erros feitos pelo INSS, erros feitos pelo Poder Judiciário, por várias questões, tá? Questões do tempo que isso é feito, né? Perícias feitas em 15 minutos, sendo que no mínimo tinha que ser 1 hora de avaliação, questões operacionais de sistemas mesmo, enfim, vários erros que demonstram que o grande problema que está nas aposentadorias hoje às vezes, o desconhecimento técnico também, as avaliações. Então, se o profissional do direito ele tem esse conhecimento técnico de saber onde está o erro naquela avaliação feita pelo INSS e demonstrar isso tecnicamente perante o Poder Judiciário ou perante a junta de recurso, que hoje já está bem mais avançada na matéria, é possível sim a gente reverter essas análises equivocadas e conceder ali uma aposentadoria da pessoa com deficiência ao cliente de forma muito mais vantajosa. Agora, respondendo a intervenção ali da doutora Adriane, realmente a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ela exige um tempo mínimo, né, de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, isso na aposentadoria por idade, mas na aposentadoria por tempo não há essa exigência. Mesmo uma deficiência surgida há pouco tempo, já vai surtir um efeito para aquela pessoa. Por quê? Porque a gente vai converter, né, o tempo sem deficiência para o tempo com deficiência. Vai tirar o referencial 35 homem ou 30 mulher para o referencial, ou a base ali de deficiência, depender do grau de deficiência, depender se é homem ou mulher. Então, uma deficiência surgida há 1 ano, 2 anos atrás, pode sim a pessoa se valer de uma aposentadoria por tempo de contribuição em decorrência dessas conversões, com uma aposentadoria muito mais vantajosa, né, financeiramente falando. Mas a aposentadoria por idade, realmente há essa interpretação do INSS e do Poder Judiciário também, de uma exigência de 15 anos de contribuição enquanto pessoa com deficiência, como um terceiro requisito ao lado da carência. A carência não precisa ser preenchida enquanto pessoa com deficiência, mas os 15 anos de contribuição precisaria, na aposentadoria por idade. É um grande erro do legislador. Na verdade, teria que ter conversão de tempo na aposentadoria por idade também. Na verdade, existe, né? Existe a conversão de tempo na aposentadoria por idade, mas apenas para fins de cálculo do benefício, para aumentar o coeficiente, mas não para fins de concessão do benefício, que é um erro do legislador. A não conversão de tempo, você ignora todo um tempo de contribuição que a pessoa teve antes de alterar o referencial, né? Antes de ser uma pessoa com deficiência. É a mesma coisa que a emenda trouxe, né? O absurdo de não poder converter tempo especial em comum após 3/12 de 2019. Você vai ignorar todo um tempo especial da pessoa. Então, essa impossibilidade de conversão na aposentadoria por idade traz esse entrave, né? Essa necessidade de 15 anos de contribuição enquanto pessoa com deficiência na aposentadoria por idade. Mas na aposentadoria por tempo, não. Como existem essas conversões, é possível, sim, que uma pessoa que tem uma deficiência há pouco tempo possa, sim, se valer desse benefício. Esse é um assunto novo, 10 anos não quer dizer nada, e já temos até sugestões, né, como a do nosso mestre Vladimir Novaes Martinez, sobre fazer, não é, uma conversão dentro do tempo da aposentadoria especial para que possa a pessoa com deficiência atingir realmente essa aposentadoria. Mas vamos ouvir agora Rosa Araújo, por favor. Está mudo. Desculpa. Jocelino Martins de Souza pergunta: uma pessoa com doença mental, transtorno afetivo bipolar, pode ser considerado uma pessoa com deficiência? Quem deseja responder? Doutora Adriane e doutora...
doutora? Posso responder? Assim, depende da avaliação, né? Porque a questão não é ter a deficiência. A questão são as barreiras que essa deficiência podem causar. Então, só para exemplificar, vamos imaginar que eu tenha 2 pessoas paraplégicas. As 2 têm a mesma deficiência, só que um pode ser uma deficiência leve e o outro grave. Ou pode ser outro que nem tenha deficiência. Por quê? Porque vai depender das barreiras de cada pessoa. Não é a deficiência que vai garantir ao segurado o direito a benefício, mas são as barreiras. Então, por exemplo, dentro desse caso, em que eu tenho 2 pessoas, 2 trabalhadores, 2 segurados paraplégicos. Um segurado, ele tem a total acessibilidade, ele tem uma situação financeira melhor, ele fez pós-graduação, a casa dele é toda adaptada, ele tem carro, mora num lugar em que o acesso é mais fácil, ele não precisa pegar condução, transporte público, a casa dele tem todas as portas, o lugar para ele entrar, não tem escada, então ele tem uma mobilidade melhor ali na casa dele, na atividade dele profissional, ele consegue fazer o trabalho em home office. Então, eu tenho essa situação para esse segurado. Agora, vamos imaginar outro segurado com a mesma deficiência, mas ele tem uma situação mais humilde, ele não tem o carro, ele anda de transporte público. Travou. Enquanto ela tenta voltar, quer complementar, doutor João? Sim, a doutora Adriana estava certíssima ali no raciocínio. Realmente, a análise da deficiência ela é casuística, ela é feita a posteriori. A gente não pode elencar um CID, elencar uma doença e falar essa doença, essa causa, ela gera consequência de deficiência leve ou de deficiência moderada. Isso vai depender de cada pessoa. Como que aquela restrição biológica impacta na vida social daquela pessoa. Então, a doutora Adriana estava explicando a situação de uma pessoa que tem acessibilidade, em comparação a uma outra pessoa que às vezes tem a mesma restrição biológica, mas que mora em um lugar que não tem acessibilidade, que não tem o asfalto na frente da casa, não consegue nem sair de casa com a sua cadeira de rodas, alguém tem que locomover ela para cá e para lá, enfim. Então, vejam que uma mesma restrição biológica, os impactos sociais dessa restrição biológica é diferente para cada pessoa. Cada pessoa sente de forma social, de forma psicológica, a sua restrição biológica é diferente, né? Cada pessoa é singular, e essa restrição biológica impacta de forma diferente conforme a realidade social, econômica daquela pessoa. Então, a gente não pode analisar a priori, tem que ser sempre a posteriori. No caso concreto, identificar quais os impactos sociais que aquilo acarreta para aquela pessoa. Por isso que o IFBRA traz um sistema de pontuação, elencando 41 atividades do cotidiano da pessoa e colocando em cada uma dessas atividades qual é a restrição dela. Ou se ela não executa a atividade, se ela precisa de um terceiro para executar a atividade, se ela precisa de uma alteração do ambiente, ou se ela faz de forma mais lenta aquela atividade, ou se ela faz a atividade na mesma velocidade e na mesma igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o sistema de pontuação leva isso em consideração. Quais os impactos sociais que aquela restrição biológica ocasiona naquela específica vida daquele indivíduo. Muitos até desconhecem, doutor João, que essa passagem pela perícia biopsicossocial, ela vai ser levada àquele questionário, né? Que são 7 domínios, como você disse, são 41 questionamentos, justamente para poder posicionar se aquela pessoa é uma pessoa com deficiência e se essa deficiência ela é leve, ou ela é moderada, ou ela é grave. Agora, doutor João, e quanto à aplicação da Lei Complementar 142 no regime próprio de previdência social? Ótima pergunta. Antes da reforma da Previdência, a aplicação da lição 42 nos regimes próprios era feita mediante mandado de injunção. Era necessário impetrar o mandado de injunção perante o STF, né? O STF já tinha entendimento da aplicação da lição 42, que é uma norma de RGPS, para o RPPS, né? Então, você precisaria ter esse mandado injuncional em mãos, fazer o requerimento administrativo perante o respectivo regime próprio e com efeitos interpartes, né? Era necessário judicializar a demanda necessariamente.
Com a reforma da Previdência, isso foi ampliado. A LC 142, ela continua sendo aplicada ao RGPS e expressamente o artigo 22 da emenda prevê aplicação ao regime próprio de previdência federal. Então, todos os servidores públicos federais não precisam mais se valer de um mandado de injunção. Eles automaticamente se aplica a LC 142. Para os servidores estaduais e municipais, ali há uma autonomia legislativa. E duas técnicas estão sendo utilizadas. Uma é a aplicação das mesmas regras dos servidores federais. Então, há uma previsão na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal, ali daquele ente subnacional, prevendo a mesma aplicação das regras federais ali naquele servidor estadual ou municipal. Essa é uma primeira técnica que está sendo utilizada por vários entes subnacionais. E outra técnica é a previsão de uma lei complementar local, seja estadual ou municipal, para regulamentar o tema. Nos estados em que isso foi criado, em São Paulo, por exemplo, né, previu-se essa segunda técnica e editou-se uma lei complementar já regulamentando o tema. É um copia e cola da LC 142, apenas com outro número ali, né? Mas é o mesmo regramento, mas com uma lei complementar específica. E alguns entes ainda prevêem uma terceira técnica, que é a previsão de uma lei complementar futura, mas, enquanto isso, aplicar as mesmas regras aplicáveis aos servidores federais, logo se aplica a LC 142 para esses servidores até que uma lei complementar futura seja editada. E nos entes subnacionais em que não houve regulamentação, ainda cabe o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção era a regra, agora virou a exceção, né? E após a reforma da Previdência, realmente a LC 142 ela se espraiou aí aos RPPS e continua sendo aplicado ao regime geral. Dá para ver a importância, né, que a reforma da Previdência trouxe para a Lei Complementar 142. Há em tramitação um projeto de lei para regulamentação para os servidores públicos federais, tá? Mas enquanto não for editada, não entrar em vigor, né, continua sendo aplicado a Lei 142 expressamente para os servidores federais e para os estaduais e municipais, conforme essas três técnicas que eu acabei de mencionar. Muito bem. A doutora Adriane conseguiu voltar, mas deixa eu falar aqui com Ícaro. Vamos mostrar o nosso ao vivo, doutor, do dia 12 de julho, Ícaro, que vai ser também um ao vivo, doutor, muito importante, com a participação aí da doutora Ivani Bramante e doutor Anderson de Tomás, que são também dois especialistas, não é, nesta área de acidentes, tanto de qualquer natureza como no acidente de trabalho. Esperamos contar aí com todos vocês. Bom, Rosa, com a palavra. Está mutado. Está mutado. Ok. Retornando. Fabiana Bom Tempo pergunta: visão monocular dá ensejo à aposentadoria por invalidez ao segurado especial? Bom, doutora Adriane, já voltou? Tudo bem? Tudo ok? Tudo bem. Gente, o meu computador resolveu simplesmente atualizar. Ele apagou. Ele me largou. Ai, que raiva. Ai, que ódio. Essa hora nós somos dominados. Nossa, totalmente. Me desculpem aí. Bom, mas eu tô aqui pelo celular, porque até ele abrir de novo, né, já foi. Vamos aproveitar essa pergunta aí. Ela pergunta se pode ser aposentada por invalidez, né? Então, vamos fazer a relação. Pode ser aposentada por invalidez ou por deficiência? Fica com a palavra. Na verdade, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a invalidez, vai depender da qualidade de segurado. O segurado especial, se comprovar que ele é segurado especial e comprovar que ele tem a visão monocular e que isso é uma incapacidade total e permanente para o trabalho, pode ser, mas vai depender da perícia, né? Não existe uma fórmula pronta. Toda pessoa, eu tenho clientes aqui que têm visão monocular e trabalham em indústria, trabalham em empresa, depende da atividade, depende do contexto, não existe uma regra. Todos que têm visão monocular vão aposentar por invalidez. Agora, pode ser que quem tem visão monocular possa se aposentar por deficiência. Mas tem uma lei, inclusive, eu não sei o número da lei de cor, 14.301, não sei se é esse,
Mas tem uma lei, não é esse número de lei não, mas tem uma lei agora em 2020, 2021, que estabeleceu que a pessoa que tem visão monocular tem uma deficiência leve. Aí eu quero trazer para vocês o seguinte, a lei não está falando sobre o viés previdenciário. Então, não é porque a pessoa tem deficiência monocular, uma visão monocular, que ele vai naturalmente, necessariamente, se aposentar por deficiência. Por quê? Porque vai depender das barreiras, vai depender das respostas às perguntas dos domínios, dos 7 domínios, das 41 perguntas, da assistência social e da perícia médica federal. Então, não depende muito do contexto. Claro que a pessoa que tem deficiência monocular, ela tem um campo de visão limitado, ela tem problemas, né? Mas precisa passar pela perícia para definir se tem o direito à deficiência ou não, tá? A invalidez é a mesma coisa, vai depender da perícia. Muito bem. Doutor João Marcelino, já falamos até aqui em passando, não é? Mas pós-reforma da Previdência, houve mudança no cálculo de aposentadoria das pessoas com deficiência? Então vamos lá. O artigo 22 da emenda, ele previu expressamente a aplicação da LC 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo. Está expresso isso, né? Faltou o legislador desenhar. Tem que continuar aplicando a LC 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo. Bom, o que o INSS, né, o Poder Executivo, interpretou através do decreto 10.410, que alterou o decreto 3.048. Ele interpretou pela metade. Então, ele faz um Frankenstein. Ele pega uma parte da regra antiga e uma parte da regra nova. Portanto, todas as aposentadorias da pessoa com deficiência concedidas pós-reforma são benefícios revisáveis. Por quê? Porque se aplica os coeficientes antigos, ok? Aposentadoria por tempo de 100%, né, sobre o salário de benefício, e aposentadoria por idade de 70%, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Ok. Os coeficientes da LC 142, né, que se remete ao artigo 29, lá da Lei 8.213. Beleza. Mas a parte ruim é que aplica-se o novo salário de benefício. Aplica-se o artigo 26 da emenda. Entende-se que não há exclusão de 20% dos menores salários de contribuição. Então, o coeficiente é aplicado sobre um salário de benefício, cuja média é feita de todos os salários de contribuição, sem a exclusão dos 20% menores. Ou seja, aplica-se o salário de benefício do artigo 26 e não do artigo 29 da Lei 8.213, que a Lei Complementar 142 expressamente prevê. Alguns podem entender, mas nesse caso o artigo 26 revogou, o artigo 26 da emenda revogou o artigo 29 da Lei 8.213 e deve se aplicar o novo salário de benefício. Eu entendo que não. E digo por quê. O artigo 26 é uma regra transitória, né, de cálculo de benefício, até que uma lei ordinária regulamente o tema dos cálculos. E ela é aplicada, exceto quando a própria emenda prevê uma ressalva. Por exemplo, o artigo 17 da emenda prevê uma regra de transição para aposentadoria por tempo com a aplicação do fator previdenciário. Ou seja, é uma exceção ao artigo 26. A própria emenda traz uma exceção ao artigo 26. E o artigo 22 é outra exceção. Aplica-se ao artigo 26 para as aposentadorias em geral, exceto quando a própria emenda prevê essa ressalva. O artigo 22 é uma ressalva expressa, falando não se aplica os novos critérios de cálculo, se aplica os critérios da LC 142, inclusive contra os critérios de cálculo, ou seja, aplica a LC 142 que se remete ao artigo 29, portanto, todos os critérios de cálculo anteriores à reforma deveriam ser conservados. Portanto, média dos 80%, maiores salários de contribuição e aplicação dos coeficientes antigos. Só que o decreto 10.410, isso o INSS faz, né, em decorrência do decreto, entendeu que apenas os coeficientes antigos são aplicados. O novo salário de benefício deve ser observado. Por isso que todas as aposentadorias que houve a média aritmética de todos os salários de contribuição e que não houve essa exclusão dos 20% menores, são benefícios revisáveis. Todas as aposentadorias com preenchimento de requisitos após 3 de 11 de 2019, elas são benefícios revisáveis
e nem precisa ter o prévio requerimento administrativo, né? É uma exceção ao prévio requerimento administrativo as questões de revisão, né? Isso já é o entendimento do STF, com as questões de revisão quando não há matéria de fato, o erro foi na própria concessão do benefício. Então, não é nem necessário você ficar um ano esperando uma revisão, que é o prazo que está hoje aí na seara administrativa, as revisões estão paradas, né? Vai direto no Poder Judiciário e pede a revisão, com efeito financeiro muito parecido com o efeito financeiro do artigo 29, inciso 1 lá dos auxílios doença, lembro? O efeito financeiro é muito semelhante, né? Lógico que é um outro fundamento, mas a exclusão dos 20% menores também salário de contribuição. Mas também deve-se compreender que, a partir da reforma, é possível o descarte de salário de contribuição. Então, pode ser que aquela aposentadoria da pessoa com deficiência, embora não excluir os 20% menores, principalmente nessa aposentadoria por idade, teve algum possível descarte que favoreceu o segurado. Então, você tem que ver no caso concreto, na carta de concessão, se essa tese é possível ou não. Na maioria dos casos é possível sim, porque o INSS ele não vai excluir os 20% e também não vai fazer o descarte trazido pelo artigo 26 lá da emenda 103. Então, é uma das teses de revisão, tá? Então, existem várias teses de revisão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu trago isso nos meus cursos, no meu livro. Isso é apenas uma tese que eu trouxe para vocês. E aí, doutora Adriana, aprova essa tese? Sem dúvida. Concordo em gênero, número e grau. Na verdade, o IBDP, inclusive, estava fazendo um cálculo de acordo com o decreto, e nós incluímos agora, recentemente, semana passada, o cálculo com os dois cálculos. O cálculo do decreto, que é o que o INSS está aplicando, 80%, 100% de todo o período contributivo, desde julho de 94, que é o que consta no decreto, mas a emenda não fala sobre isso. Então, assim, é uma arbitrariedade o regulamento colocar uma regra que não está sendo prevista expressamente na emenda 103. Ela foi muito clara, como 2 mais 2, né? Mas para o INSS 2 mais 2 são 5. Então, a gente tem aí essa tese. Só que, claro que depende tudo, Ney, do cálculo, né? Porque se a média dos 100%, se a média de todos os salários de contribuição deu X, e a média de todos os salários, de 80% dos maiores salários, deu X menos Y, né? Deu menor, então eu não vou falar de revisão, vou fingir demência, esse é o cálculo, tá certo. Então, eu não posso entrar com a revisão sem saber se eu tenho direito ao melhor benefício ou não. Inclusive, olha só que interessante. Dentro dessa pergunta, temos o seguinte: a aposentadoria da pessoa com deficiência é o único benefício que, mesmo concedido com as regras depois da reforma, aplica a revisão da vida toda. Por quê? Porque não mudou nada. Ele é o único benefício que, mesmo concedido com as regras, porque não teve regra, ele não tem regra antes da reforma e depois da reforma. A regra é a mesma. Então, mesmo concedido depois da reforma, caso o segurado tenha o direito ao melhor benefício com base no tema 1102 aí do STF, ele pode ter direito à revisão da vida toda, mesmo que ele tenha se aposentado depois da reforma. Com a regra, com o valor, porque para ele não mudou, não existe. A única mudança que tem é esse do cálculo, 100% ou 80%, aí depende do cálculo. Mas em termos do direito material, o direito ao benefício, independe do tempo antes ou depois da reforma. E aí, neste caso, o INSS vai aplicar o julho de 94 para cá. Então, a pessoa com deficiência, não, ainda que aposentaram depois, se aplica a revisão da vida toda ser mais vantajosa. Ou seja, mesmo depois da reforma, ele vai ter aposentadoria com direito adquirido às regras anteriores à reforma. Exatamente. Na verdade, para ele não mudou nada. Não mudou. Né? Então, ele adquiriu lá o direito e trouxe mesmo depois da reforma. Mas mesmo que ele não tenha adquirido, que ele adquiriu depois, as regras são as mesmas. A aplicação, eu digo a aplicação das regras. Isso, exatamente. A aplicação das regras. Isso. Uhum. Pronto, já os nossos telespectadores aí já estão premiados com 2 revisões. Uma trazida aí pelo doutor João Marcelino e agora a doutora
Adriane também trazendo. Eu vou falar agora com Rosa Araújo, não sei se ela vai trazer reforma, mas pelo menos ela vai trazer informação. Pois não, Rosa? Tem uma... O Rafael Leão está pedindo a opinião aí dos doutores sobre... Estou vendo muitas pessoas com cegueira monocular não serem consideradas PCD em perícias, apesar da Lei 14.126/21 afirmar que estas se enquadram para qualquer fim legal. Qual a opinião dos senhores? Aquilo que... Oi, Rafa, tudo bem, Rafinha? Nosso Rafael querido, né? Muito estudioso, o Rafael. Um abraço para você, Rafa. Essa pergunta é aquela que eu acabei falando, né? Dizendo que a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma regra específica. Então, a gente tem essa regra que sobrepõe a regra geral, né? Então, a gente tem a lei que define a pessoa com visão monocular ser uma deficiência leve, mas vai depender da avaliação biopsicossocial do segurado com deficiência de visão monocular. Então, depende das barreiras. Não existe uma fórmula pronta. Toda pessoa que tem visão monocular terá direito à aposentadoria por deficiência leve. A regra previdenciária tem regras específicas que devem ser analisadas e cumpridas. Muito bem. Tenho aqui duas perguntas. Uma delas é: quando deve ser aplicado o método FUSE? Eu vou até deixar essa para que o doutor João Marcelino responda. E a outra, doutora Adriane, é dentro daquela linha: qual a diferença entre deficiência e incapacidade? Com a palavra, doutor João. Tá, então vamos lá. O IFBRA, ele é um método, né, criado com base na CIF, e esse IFBRA, que é previsto na portaria interministerial número 1, ele tem dois elementos. Tá? O método se chama IFBRA. Ele tem dois elementos. Ele tem o elemento que chama MIF, que é medidas de independência funcional. E tem outro elemento que se chama FUSE, tá? Então não chamem o método de FUSE. Isso é um erro conceitual. E é muito comum, né? Chamar o método de pontuação de FUSE. Não, o método se chama IFBRA. Dentro dele existem dois elementos. Um que é a MIF, que é o próprio sistema de pontuação, né, que é 25, 50, 75 ou 100 pontos, a depender da situação. Se a pessoa não exerce atividade, é 25. Se a pessoa precisa de um terceiro para ajudar, é 50. Isso a grosso modo, tá? Se há uma alteração de ambiente, ou ela faz de forma mais lenta ou diferente do habitual, é 75. E 100 pontos ela faz na igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é a MIF, a medida de dependência funcional. Agora, quando ocorre a pontuação, existe um elemento qualitativo que conserta, que evita erros no método. É um elemento autoconcertante, que é o FUSE. O FUSE ele vai diminuir a pontuação, ele vai reduzir a pontuação. E o FUSE é aplicado tanto pela perícia médica quanto pelo serviço social. Então é importante que se busque a aplicação do FUSE no IFBRA para reduzir a pontuação. A pontuação ocorre nos domínios sensíveis, né? São 7 domínios, como vocês muito bem colocaram, mas desses 7, 2 deles são mais importantes para cada tipo de deficiência. Então cada tipo de deficiência elege 2 domínios que são mais importantes, que são mais sensíveis. E dentro das atividades que compõem esses 2 domínios, as pontuações são reduzidas para a menor nota atribuída dentro daqueles domínios, quando ocorre a aplicação do FUSE. Então é importante aplicar o FUSE, não é? Porque quanto menor a pontuação, maior o grau da deficiência, inversamente proporcional ao resultado. E quando que se aplica o FUSE? Ele se aplica em 4 situações. Quando a pessoa não dispõe do terceiro sempre que necessário, quando há uma resposta afirmativa para uma questão emblemática, que a questão emblemática aponta para uma deficiência mais grave. Por exemplo, a deficiência auditiva, a questão emblemática é: a pessoa, a surdez ocorreu antes dos 6 anos? Por que antes dos 6 anos? Porque antes da alfabetização. Uma coisa é a pessoa ter uma deficiência auditiva após a alfabetização, e outra coisa é ter antes da alfabetização, né? Então, esse é um exemplo. Em cada tipo de deficiência há uma questão emblemática, e se for uma resposta afirmativa, também é uma das causas de redução da pontuação. E outras 2 causas são em decorrência das próprias pontuações nesses domínios sensíveis que eu falei. Se ocorreu 75 em todas as atividades de um dos 2 domínios relevantes, ou se houve 25 ou 50 em qualquer uma das atividades dos 2 domínios relevantes, tá?
essas são as causas de aplicação do FUSE. Mas é importante, né, que se frise que o FUSE ele reduz a pontuação, é importante, mas ele é um elemento ao lado da MIF que compõe um método inteiro, que é o EFIBRA. É um método complexo, não é simples de entender. Eu tenho cursos sobre isso, eu ministro cursos em Company, tenho livros sobre isso, e eu vejo que a grande dificuldade e o que torna esse benefício, que é importantíssimo, que é o benefício de concretização de direitos fundamentais, o que torna ele hoje, a sua dificuldade em aplicação é o conhecimento, o desconhecimento acerca desse método. Então, é importante que o profissional do direito, a advogada, tenha esse conhecimento técnico que sai, né, um pouco da área do direito, vai para medicina pericial, vai para o serviço social, mas é um conhecimento importante, que com base nisso você não fica refém de perito médico ou perita, né? Você não fica refém, você consegue utilizar a mesma linguagem, porque é um método objetivo, né? Não tem subjetividade ali. Então você consegue objetivamente impugnar esses laudos e apresentar perante o Poder Judiciário, o junto de recursos, onde estão os erros. Então é importante esse conhecimento. Eu ministro cursos sobre isso, se algum escritório tiver interesse, é só entrar em contato, cursos específicos ensinando como que se avalia essa deficiência, como que você identifica os erros nessas avaliações, para que se busque justiça social, né? Para que se busque o melhor benefício ao cliente. Muito bem. É hora de enriquecer o conhecimento multidisciplinar. Rosa Araújo, muita gente aí participando conosco. Tem bastante gente aqui, tem várias perguntas ainda. Nós temos aí, Rosa, temos João Bosco, temos Edilene. Tem a Edilene, tem o João Bosco, tem Solaine, tem Arthur, tem Emerson novamente. Então vamos à pergunta. Aqui o José Torquato pergunta do Janga. O trabalhador que obteve benefício por tratamento de câncer tem direito à aposentadoria? Doutora Adriane? Depende. Se ele já teve o câncer e ele já se curou, ele não tem direito ao benefício porque ele teve câncer. Muita gente se confunde com isso, né? Acha que porque teve câncer vai aposentar por invalidez. Até os médicos acabam falando, vai lá, você tem direito a aposentar por invalidez. Nada disso, não tem direito a nada. O médico entende de câncer. O advogado especialista que entende de direito previdenciário, né? Então, não é porque ele teve câncer, ele está fazendo o acompanhamento ambulatorial lá por 5 anos e tal, ele não tem direito de aposentar por invalidez. Ele pode ter direito a um benefício por incapacidade temporária enquanto ele está em tratamento. E, claro, vai depender, gente, do tipo de câncer, do grau do câncer, do tipo de incapacidade, onde quanto é. Então, assim, existem pessoas que têm câncer em estado terminal. Existem pessoas que têm câncer e que, descobrindo né, na fase inicial da doença, ele faz o tratamento tal, e fica ótimo, né? Recupera. Então, não é isso que vai definir a invalidez. Gente, essa questão de deficiência e de invalidez depende muito da avaliação pericial, da documentação, porque, assim, na incapacidade temporária, o segurado tem que estar capacitado para a sua atividade atual. Doutora Adriane, e aí você também já está respondendo aquela pergunta, a outra, né? Isso, qual a diferença entre deficiência e incapacidade? Exatamente. E aí, na incapacidade, eu preciso, na incapacidade total, né, eu preciso que tenha uma incapacidade para todas as atividades laborativas do segurado, né? Então, eu preciso avaliar. E há uma confusão, e eu fico feliz que a emenda 103 tenha mudado o nome do risco, porque o risco era doença e invalidez. E as pessoas se confundiam, dizendo, eu estou doente, doutora, eu tenho reumatismo, tenho diabetes, mas não é ter doença, a pessoa tem que ter incapacidade para o trabalho. Então, há essa confusão de nomenclatura, e que bom que a emenda 103 mudou o nome do benefício, que antes era auxílio-doença, hoje se chama auxílio por incapacidade temporária, que está correto, tecnicamente falando, né, o nome. E a invalidez não se chama mais aposentadoria por invalidez, sim
a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Então, tudo vai depender do contexto, qual é a atividade do segurado, qual é a atividade habitual e quais são as atividades que ele exerce para saber se ele tem direito à invalidez, à incapacidade permanente ou não. E a deficiência, como a gente já mencionou aqui, não é o fato de ter a deficiência, mas as barreiras que ele vai causar. Só para ter um exemplo, eu tive um caso de um segurado que sofreu um acidente com 27 anos de idade. Perdeu uma perna e ele usa uma perna mecânica. Ele casou, teve 2 filhos, comprou a casa dele, trabalhou a vida toda na empresa. Ele agora, com 50 e poucos anos, foi aposentar por deficiência. Ele superou tanto as barreiras dele, tanto, que ele acabou, quase que não deu deficiência, porque ele respondeu tudo tão perfeito, ele fez tudo. Assim, então, a deficiência dele acabou quase que não dando deficiência, tanto foram as superações dele. E aqui eu quero destacar justamente esse ponto. É importante que o advogado oriente o segurado na hora da perícia, não no sentido de mentir, pelo contrário, no sentido de falar a verdade. Por quê? Às vezes a pessoa... Doutora Adriana, vou lhe interromper de novo, porque tem uma pergunta aqui justamente assim, como orientar quem vai passar pela perícia biopsicossocial? Então, já estou lendo aqui a sua pergunta. Olha só. A minha do telespectador, viu? Que já deixou anteriormente. Não, perfeito. Estamos em sintonia. Então, é assim, às vezes a pessoa superou tanto aquela barreira que ela não percebe que ela tem barreira. Por exemplo, o perito pergunta assim, o senhor sobe escada? Gente, claro que eu subo escada, né? Só que assim, às vezes a pessoa não percebe que para subir escada, ela tem que apoiar, ela tem que ter um corrimão, porque senão ela não consegue, ela vai subir um degrau de cada vez. Então, quando o perito pergunta, você sobe escada? Eu subo escada, mas eu subo escada apoiado no corrimão, eu subo a escada devagar, eu subo um degrau de cada vez. Então, às vezes, a pessoa ela acha que o fato dela ter superado, isso é bom para ela. E, na verdade, na perícia, acaba comprometendo o resultado da perícia. Então, é importante que ela esclareça. Eu subo, sim, a escada, mas eu tenho que me apoiar no corrimão, eu tenho que subir de um degrau de cada vez, porque, às vezes, a pessoa não traz esses detalhes. E a perícia, o perito médico e a assistente social vão dar pontos para cada resposta. Então, os pontos são 25, 50, 75 e 100. 25, a pessoa não consegue exercer atividade, ela é totalmente dependente, ela não consegue, por exemplo, escovar o dente sozinha, ela tem que ter a ajuda de uma pessoa para escovar os dentes dela e tal. Ou a pessoa ela consegue, mas ela precisa de um lugar adaptado, então o ambiente, então não é 25, é 50. Então, às vezes a pessoa consegue exercer, mas ela consegue com a ajuda de uma pessoa, de uma terceira pessoa, então é 75. Agora, ela exerce uma atividade totalmente independente, ela consegue fazer sem nenhum problema, então o perito vai dar 100 para ela naquela resposta. Então, dependendo das respostas, a perícia médica e a perícia social vão dar ali os pontos a depender da sua dependência ou independência ou adaptação daquele ambiente, daquela pergunta para exercer aquela atividade. Então, é importante que não é a perícia por incapacidade, que a pessoa não consegue exercer nenhuma atividade. Ela vai exercer atividade, mas ela tem dificuldade em relação a uma pessoa comum, sem deficiência, para exercer aquela atividade. Então, essa orientação de como serão feitas as perguntas é importante que seja feita para o segurado. Na verdade, são 41 perguntas. Isso. É claro que cada deficiência, não é, vai ter um tipo de resposta para aquelas 41 perguntas. Exatamente. Então, o advogado, conhecendo a deficiência que tem o seu cliente e que ele precisa de conhecer,
o advogado vai orientar, ou melhor, vai fazer esse alerta. Olha, se você tem dificuldade de andar, diga que tem dificuldade de andar. Exatamente. A pessoa às vezes quer dizer que não tem dificuldade, porque ele acha que ele superou aquela dificuldade. Ou que ele acha que é bom ele conseguir andar normalmente. Só que, na verdade, não. Ele tem que falar que ele tem dificuldade no exercício daquela atividade, justamente porque é isso que vai definir o grau de deficiência e a resposta do perito. É isso aí. Então, a orientação do advogado vai ser: não minta. Agora, também não vai falar coisa que vai lhe prejudicar. Não é? Diga a verdade. Se você tem dificuldade, tem dificuldade. Se você necessita do auxílio de terceiro, diga que falar também do auxílio de terceiro, porque se ficar calado, vai contar contra você. Tem uma outra pergunta aqui, falando sobre atividade especial, do Jocelino, que aí ele pergunta: trabalho em atividade especial sem deficiência se converte para deficiência grau moderado 0,83 ou 1,16, aposentadoria especial de 25 anos de contribuição. Professor doutor João Marcelino. Sim, então, o prato cheio aí para você. Esse tempo que ele está exposto apenas a agente nocivo, e não era uma pessoa com deficiência, esse tempo, ser reconhecido como tempo especial, normalmente vai ser exposição nociva em um agente nocivo de grau leve, né, que é a regra geral, com TBC 25. TBC é um termo técnico, né? Tempo base de cálculo, a gente chama de referencial. Mas o doutor João Marcelino, deixa eu inserir uma pergunta também que já tinha sido feita, que está dentro aí desse tema, certo? A pergunta é: podem ser somados tempo com e sem deficiência para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Por favor. Sim, então eu vou ampliar minha resposta. Na aposentadoria por tempo de contribuição, existem várias fórmulas de conversão de tempo. A gente pode converter tempo sem deficiência para tempo com deficiência, que na hipótese de uma deficiência superveniente ao início do histórico contributivo da pessoa. Então, a pessoa tem um período sem deficiência e tem um período com deficiência. Esse período sem deficiência, que foi contribuído no referencial de 35 homem ou 30 mulher, ele é adequado para o referencial da deficiência, conforme a deficiência daquele caso concreto. Então, é uma conversão do tempo comum para tempo qualificado, ou tempo sem deficiência para tempo com deficiência. Existem conversões entre deficiências. Às vezes, como a doutora colocou muito bem, às vezes há uma alteração no grau da deficiência. Então, a pessoa pode ter uma deficiência moderada que passa a ter uma deficiência leve, ou leve passa a ter uma deficiência moderada, uma alteração no grau da deficiência. Na prática, não é tão comum ocorrer essas alterações, mas pode ocorrer. Aí a gente vai alterar deficiência para deficiência, ou seja, referencial de deficiência não preponderante para a deficiência preponderante, considerada aquela que tem mais tempo de contribuição, não que tem maior tempo de deficiência, mas sim maior tempo de contribuição dentro daquele referencial. Então, essa é uma segunda hipótese. Terceira hipótese é quando a gente converte o tempo especial de um referencial 25, né, que é a regra geral, para um referencial de deficiência. Existe ainda uma quarta possibilidade de conversão, que é chamada conversão reversa, que você vai converter tempo com deficiência para tempo sem deficiência, buscando uma aposentadoria, não pela eleição 42, mas uma aposentadoria normal. Isso acontece quando não é comprovada a deficiência na data do requerimento, é uma deficiência pretérita. Existe essa hipótese de conversão reversa também. E no caso concreto, a gente pode ter várias dessas hipóteses ao mesmo tempo. Então, você pode ter um cliente que tem um tempo comum, que tem um tempo especial e que tem uma deficiência com alteração no grau. De deficiência leve passou para moderada. Aí você vai converter o tempo comum para deficiência preponderante, você vai converter o tempo especial para deficiência preponderante e a deficiência não preponderante para deficiência preponderante. Então, as conversões de tempo na aposentadoria por tempo de contribuição é uma matéria complexa, não é uma matéria simples. Deve estar atento, porque o INSS erra bastante nessas conversões. O Poder Judiciário nem tanto, mas erra também. Então, deve estar atento. Eu sempre digo hoje que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ao lado da aposentadoria especial, né, doutora, é um dos benefícios mais complexos que nós temos hoje.
São as duas aposentadorias mais difíceis para a gente aplicar tecnicamente, compreender em sua profundidade, né? Se for compreender superficialmente, aí tudo bem, mas se for compreender em sua profundidade, são os dois benefícios, a aposentadoria especial e a aposentadoria da pessoa com deficiência são os mais complexos que nós temos hoje. Então, existe um estudo, um esforço, né, para você não prejudicar o cliente, né, para você realmente ver se aquela avaliação está correta, se aquela pontuação está correta, e se essas conversões de tempo estão corretas, se os requisitos estão corretos. Então, há várias aí nuances nessas aposentadorias, aqui falando da aposentadoria da pessoa com deficiência, que devem ser consideradas e deve se tomar muito cuidado. Então, não se aventurem, né, estudem antes para não prejudicar o cliente. Muito bem, doutor João e doutora Adriane. Olha, o tempo passou. Já estouramos o tempo. Se eu tivesse que pagar aqui extraordinário, minha dívida estaria muito grande. A remuneração desses profissionais aqui é altíssima. Bem, pessoal, quero lembrar a vocês que esse programa de hoje, essa live aqui de hoje, foi por sugestão de vocês. Então, por favor, mande as sugestões, participem conosco, façam as suas perguntas, para que nós possamos movimentar esse programa, que se faz de 15 em 15 dias, a cada quarta-feira. Possivelmente, não teremos o programa do próximo dia 28, por causa dessas festividades aqui junina, mas dia 12 de julho, com certeza, vamos ter a presença da doutora Ivani Bramante, doutor Anderson de Tomás, falando sobre acidentes, tanto de qualquer natureza, como também de trabalho. Bem, doutora Adriane, eu sei que faltou muita coisa, mas tem alguma coisa assim que você não quer deixar passar, por favor, que estamos finalizando. Eu acho que o advogado precisa investigar o segurado, fazer as perguntas, fazer uma anamnese para perguntar para o segurado se ele tem alguma deficiência, se ele tem alguma doença que possa ser considerada uma deficiência para efeito de aposentadoria dessa pessoa com deficiência, porque muitas pessoas não sabem que tem esse direito, chegam no escritório com o objetivo de aposentar por tempo e ele acaba saindo daqui com a perspectiva de aposentar por deficiência. Pessoas, inclusive, que tiveram alta do auxílio por incapacidade temporária, que ficaram muito tempo naquele limbo, né? Naquele afastado, são pessoas assim que quem recebe auxílio acidente também é um nicho de pessoas que estão aí propícias a terem direito a essa aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, que fiquem aí espertos e possam observar com mais cuidado, com mais cautela, o direito dessas pessoas, né, para que possam pedir revisão ou pedir um benefício mais vantajoso. Esse era meu recado. Eu agradeço a oportunidade, Ney. Eu que agradeço a sua participação. Acredito que, não sei se antes, mas pelo menos dia 17, 18 e 19 de agosto, nós teremos o Congresso Previdenciário aqui da nossa APREV, no Recife. Com certeza a doutora Adriana estará por aqui. Estarei, se Deus quiser. E bem acompanhada, né? Sim, estarei por aí. Recife, me aguarde. Traga o maridão. Sim, iremos. Doutor João. Como vocês puderam observar, a aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício difícil, né, um benefício complexo, mas que é um grande nicho de mercado. Então é importante a gente ter um conhecimento técnico sobre ela para trabalhar, para trazer o melhor benefício ao seu cliente. Aproveitando, então, esse espaço, eu informo que a segunda edição do meu livro pela Alteridade Editora já está saindo. Provavelmente no final desse mês já vai sair a segunda edição. A primeira edição foi esgotada, acabou. A segunda edição está saindo agora, até o final do mês. E quem tiver interesse em cursos em Company, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, que eu ministro cursos em Company sobre a matéria. Também aproveito que a doutora Adriana está aqui, informo que no dia 20 de outubro estarei lá no IBDP, lá no congresso do IBDP, com um estudo de caso sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Vou levar um estudo de caso bem interessante, bem legal lá. Então, se inscrevam lá no congresso do IBDP,
que eu estarei lá com um estudo de caso bem interessante sobre a matéria também. Ok? Então é isso, eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos e a todas, uma boa noite. E diga até a próxima, bem próxima, viu, doutor João? Olha, esse livro do doutor João Marcelino é considerado a Bíblia aí, em termos de aposentadoria das pessoas com deficiência. E doutora Adriana Bramante, ela não tem a Bíblia, ela tem as Bíblias, não é? Que são os livros dela sobre PPP, sobre aposentadoria especial. Então, quem quer realmente aprender tem que se apoiar nessas obras aí, que estará muito bem apoiados. Agradecer também a Rosa Araújo pela participação. Muito obrigado, Rosa. Obrigada a vocês todos também. Obrigada à doutora Adriana e doutor João. E todos os telespectadores. Não esqueçam de deixar seu like e participar sempre. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada, Rosa. Foi um prazer. Obrigada, João Marcelino, também, viu? Obrigada a todos aí que nos assistiram. E todos nós agradecemos aos telespectadores, que são a razão de ser, de estarmos aqui. Lembrando a vocês que o canal Rede Previdência apresenta das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, um boletim de 10 minutos sobre previdência. Então, acompanhe os colegas que apresentam das segundas às sextas-feiras, às 18 horas. E não deixem de postar aqui as suas sugestões para novos programas. Esses 2 grandes profissionais que vocês abraçaram hoje, certamente voltarão a estar conosco. Canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Agradeço a todos por estarem até agora conosco. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.